Agora são 6 horas. A Bruna já desceu com o gato pra passear, que tem que fazer sempre um passeio matinal. Tô ainda bem inchado, mas eu vou começar a fazer minhas coisas, fazer aquela leitura matinal agora, dar uma analisada nos planejamentos do dia, dar uma olhada na agenda e nas questões do canal e tomar um café pra começar o dia daquele jeito. Quanto mais você fala sobre seus planos, menores são as chances de você concretizá-los. Hoje eu resolvi trazer uma visão minha sobre a importância de você se manter em silêncio para você crescer. Esse modo fantasma onde você vai definir os seus objetivos, traçar os seus planos e executá-los em silêncio. A gente tem uma tendência natural de resolver contar os nossos planos, os nossos objetivos, nossas ideias para pessoas próximas, até porque a gente pensa, parentes, muitas vezes os pais, irmãos, amigos muito próximos, são pessoas de confiança e você decide sempre contar para eles algum plano, alguma coisa nova que você tá pensando. Você vai contar para essas pessoas e você acaba saindo desanimado. Por quê? Por meio de brincadeiras, ironias ou até descrenças devido a eles terem um pensamento diferente do seu, que acabam no seu subconsciente, pelo menos, prejudicando de manter a execução, de ir atrás daquele plano que você estava acreditando que você queria fazer. E essas pequenas reações de amigos e de parentes, elas vão minando completamente a sua confiança e atrás daquele seu objetivo. E logo no começo, onde a fase que você está mais suscetível a desistir, você está mais frágil, é no começo, antes de executar os planos ou no começo desses planos, dessa execução. E aí às vezes uma coisa que antes estava clara na tua cabeça que você ia fazer devido a alguma ironia, alguma brincadeirinha de alguém que você gosta, e aí você não volta mais e abandona aquele plano devido a essas pequenas coisinhas que quando você foi falar você nem esperava que fosse acontecer. Prejudica muito, gente. Para analisar o quanto algumas coisas você deve ter pensado, comentou, e aí alguém riu, ironizou, e você pensou, aí não é uma boa ideia mesmo, vou deixar pra lá. Eu lembro de já acontecer muito isso. É muito ruim você ouvir de alguma pessoa que tu gosta desacreditando daquele plano que você tava bolando ali pra executar, só que você precisa começar a ter mais confiança sobre o seu conhecimento, sobre a sua visão, e também parar de se importar com o que os outros vão falar. Se você cortar o mal pela raiz e parar de sair falando tudo pros outros, mesmo que sejam pessoas próximas, mas se não tem relação nenhuma com o seu plano, não tem por que você tá indo falar. E aí o outro problema que traz nessa questão de falar sobre os seus planos pros outros, que não tem nada a ver com ele, é uma questão psicológica. O seu cérebro, ele libera uma dopamina a partir do momento que você começa a falar sobre os planos que você tava querendo fazer. Isso traz uma falsa sensação de realização, quando na prática tu não tá executando nada, tu não tá dando nenhum passo a mais rumo a esse objetivo. Existe uma certa confusão ali no cérebro entre o que você tá falando sobre aquilo e você tá fazendo, e isso inconscientemente também vai te frear. Então o ritmo, muitas vezes, que você tava ali incessante, louco pra fazer aquilo, e você não gastou essa energia pra executar, você saiu falando, você vai acabar relaxando, vai acabar freando, e muitas vezes você nem volta mais. E o que acontece é que no longo do tempo você acaba falando muito e executando pouco. Seus planos nunca se concretizam, você não consegue construir nada sólido que demande mais tempo, que demande construção, e também coisas que fogem do senso comum. Então quando você falou para essas pessoas da sua família, muitas vezes tem uma visão muito comum e desacreditaram, você não consegue sair da bolha, você não consegue fazer uma coisa diferente. Crescer exige esse silêncio, isso não é se isolar, é você se privar e focar no que realmente importa, que é executar o plano. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, que vocês começarem a determinar e ir atrás desse objetivo em silêncio com eficiência, é você determinar aonde você quer chegar. Sem isso fica muito mais difícil de você traçar esse plano. É uma coisa que eu sempre vou defender aqui no canal, que é de ter um propósito bem definido. Quanto menos definido ele for, o seu plano também vai ser menos eficiente, vai ser menos direto. Determine onde você quer chegar, quais os objetivos concretos que você quer ter, para você ter um caminho muito bem definido para chegar até lá. E quando esse destino é claro e você foca em executar, você para de anunciar, e aí os avanços vão ser muito mais rápido e muito mais eficiente. Mas não basta só você ter esse ponto bem definido, existem outras coisas para vocês conseguirem executar isso na prática e conseguirem crescer mais rápido e em silêncio na vida de vocês. Vou estar falando ao longo do dia, agora na hora de eu ir pro escritório, pro serviço. Então ao longo do dia eu vou trazer mais para vocês conseguirem aplicar isso na vida de vocês de forma eficiente e rápida.
aqui agora depois do meu almoço vou montar meu sanduíche da tarde aqui enquanto eu converso com vocês. Enquanto eu complemento o assunto do vídeo sobre crescer em silêncio, agora eu vou trazer o segundo ponto para vocês estarem aplicando isso na prática, na vida de vocês. Agora o ponto final, o objetivo que vocês já definiram esse ponto final. Como eu falei, não basta somente isso, vocês precisam traçar o plano para chegar nesse objetivo. Então vocês vão fazer o quê? Agora é a hora que vocês vão começar a analisar quais metas precisam ser atingidas para vocês chegarem no seu objetivo final. Vocês vão começar a definir o que precisa ser feito diariamente para vocês irem atrás desse ponto final que a gente conversou agora, que vocês definiram. Vocês vão definir quais hábitos que sustentam o objetivo final que vocês estabeleceram já antes, que vocês definiram esse ponto o mais bem definido que fosse possível, que isso seja mutável, tá? Isso não é pro resto da vida inteira, mas é bom vocês terem o definido agora. Ao longo do tempo na vida a gente vai mudando, é normal a gente ir se moldando, mas é importante que agora vocês tenham alguma coisa bem definida, por mais que ao longo do tempo isso seja alterado, tá? Então você vai analisar os hábitos que vão te levar mais perto desse objetivo no dia a dia, que tipo de ambiente que combina, que vai ajudar você a estar se aproximando desse objetivo final, e isso tudo você vai estar fazendo em silêncio. Você não precisa compartilhar esse plano com pessoas que não tenham relação. Não tô falando pra vocês que vocês não devem falar com ninguém, você tem que ser estratégico. Então, se você tem uma mulher, uma noiva, uma esposa, uma namorada, que seja, faz parte do seu plano de vida, você vai precisar estar compartilhando com ela essas coisas. A ideia é que isso ajude você. É diferente, é uma pessoa que você vai compartilhar a vida. Mesma coisa para sócios, parceiros de trabalho, pessoas que façam parte desse plano, você precisa compartilhar. Então agora você definindo esse ponto e focando em execução, então focando como e quando você consegue fazer as coisas. O que você consegue fazer agora, determinar quando, estabelecer quando você vai começar e pôr em prática o que pode ser colocado agora. Então você muda essa chave, em vez de você, pensei agora nesse objetivo, tem esse objetivo agora. Então agora, e aí você vai falar para as pessoas empolgadas, nossa, eu vou fazer isso, e aí alguém te desanima, e aí a sua cabeça já buga e tu pisa no freio de mão. Não, tu aproveita essa empolgação que a gente tem quando a gente estabelece esse projeto novo na nossa vida, você vai usar dessa empolgação como combustível para você começar a executar na prática, que é a parte mais importante, é o que vai te trazer resultado. E aí você vai estar focando em pequenos avanços práticos diários, e isso vai começar a te trazer o resultado que você quer ao longo do tempo. Vou trazendo um exemplo para minha vida aqui, quando eu parei de falar sobre esse projeto desse canal no YouTube que eu queria criar, ou até mesmo falar sobre a faculdade de educação física, que é o que eu faço hoje. Inclusive eu quero fazer um vídeo falando mais sobre isso. A educação física hoje em dia não é visto como uma faculdade para você ganhar dinheiro por quem tem uma mentalidade muito escassa, né? Quem tem um pouco mais, como é na minha visão, é uma oportunidade muito boa para o futuro. Eu tomei a decisão de fazer a faculdade e não falei para ninguém. Falei depois que eu ia, quando já estava decidido. Quando eu já tinha feito a inscrição, basicamente, porque o mais importante é eu fazer. O que adianta eu sair falando? Eu já tive consciência disso que eu falei pra vocês, do quanto isso poderia me prejudicar, o quanto poderia me desanimar. Recomendo que vocês tragam essa prática pra vida de vocês. E isso que eu tô falando agora é o que eu apliquei na prática pra mim. Então cresça em silêncio e teste fazer isso. Busque fazer mais em silêncio, focar na execução, focar na prática, traçar os planos, definir esse objetivo. Isso que eu tô falando aqui, que com certeza vai estar ajudando muito vocês, tá? Agora tô com o meu lanche da tarde pronto aqui, vai ser uma torrada simples. Não é tão proteico quanto deveria, mas a gente faz como dá, né? Depois eu vou colocar uns trechos do treino e volto à noite para finalizar esse assunto de hoje com vocês. Tô saindo agora do trabalho para ir treinar e eu resolvi trazer uma conexão com o tema do vídeo a respeito de atividades físicas, porque como essa questão de iniciar atividades físicas, pessoas que não praticam ainda, você vai falar que vai começar na academia, por exemplo, como a questão psicológica afeta, como você tem uma sensação de como se já estivesse fazendo. Eu sei porque eu já fui sedentário e antes de começar a treinar, eu muitas vezes teve isso, de eu falar, não, vou começar na academia, na hora de executar, de ter a constância, não tem. Então muitas vezes até se matricula, mas vai um dia, vai uma semana e desiste, que é a mesma coisa que nada. Se você quer começar a academia, se você quer começar algum esporte, foque em começar, foque em iniciar e manter a constância e ir evoluindo, e fale menos, porque no período que eu menos falei e mais me foquei de ir treinar, foi quando eu comecei a obter resultados. Então agora é isso, partiu meter um treinão.
E aí galera, eu tô aqui com roupa de treino para finalizar o vídeo para vocês. Não tô mais podendo usar a luz natural do dia para finalizar os vídeos porque está anoitecendo mais cedo. São 7h15, uns 15 minutos depois do que geralmente eu finalizo. Já tá bem escuro. E vou finalizar agora o vídeo de ativar esse modo fantasma na vida de vocês, que é basicamente o que eu apliquei muito pra mim. Esse termo é mais para vocês pegarem, mas a ideia que eu passei aqui eu apliquei na prática e acredito que todo mundo deveria aplicar. Vai estar ajudando com certeza muito vocês a se desenvolverem mais nos projetos de vocês, na vida de vocês, pessoal. Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês que a ideia aqui não é você simplesmente se tornar invisível socialmente. Não entendam errado. Não é que você não tem que interagir com outras pessoas. Não é que você tem que esconder do seu sócio, do seu parceiro de trabalho, do seu companheiro de vida. Que não é isso que eu tô falando pra vocês. Espero que vocês entendam isso. É evitar opiniões desnecessárias no meio do caminho de pessoas que não têm a visão que você tem e que mesmo que você saiba disso, pode acabar te prejudicando. Comentários e brincadeiras, como eu falei no caso de familiares, de amigos próximos. Então quando você economiza energia em estar contando pros outros, em estar enganando o seu próprio cérebro de que você tá fazendo alguma coisa quando você só tá falando sobre aquilo, e pegar essa energia e dedicar ela a executar, a pôr em prática os seus planos, como eu falei, definindo esse ponto final, esse objetivo final seu, passar esses planos para chegar até lá e começar a dedicar a tua energia a fazer isso, esses 3 pontos para execução em silêncio, focando no que importa, pô, vai ajudar muito vocês. O emprego que eu escolhi, no hábito da academia, da musculação, das atividades físicas, no canal do YouTube que eu comecei, tudo isso demandou eu focar em fazer o que precisava ser feito e não sair falando pros outros antes mesmo de fazer. Depois que você começou, depois que tu já tá com hábito e quiser comentar alguma coisa, faz, mas aí tua cabeça já vai estar muito melhor. Como eu já falei no início do vídeo, no começo você tá muito mais suscetível a falhas, muito mais frágil para desistir, e é por isso que é tão importante você focar no que importa. A partir do momento que você começar a obter resultados, você não vai precisar falar. A tendência é que os seus resultados falem por si, e é porque você fez o trabalho bem feito, o que precisava estar sendo feito. Eu espero então que vocês tenham entendido a mensagem aqui. Espero que apliquem, comenta o que você achou do que eu falei, se o vídeo ficou legal, se você tem alguma sugestão, se gostou do tema, e apliquem e vejam as melhoras que podem estar acontecendo na vida de vocês. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade, que desiste fácil das coisas, que se importa muito com a crítica dos outros, acredito que isso vai ajudar muito. O medo da crítica ele é comum, já falei aqui sobre você superar esse medo. Você não tem que ter medo do que os outros vão pensar de você, mas se você não consegue controlar isso tão bem, não contar para os outros vai ser uma coisa que vai ajudar muito, até porque não tem necessidade disso. Eu vou ficando por aqui, mas o vídeo é esse. Como falei, comenta aí o que achou e até a próxima. Valeu! Oh